Queridos, nós estamos tendo uma série de estudos sobre os porquês. Então a gente está preparando isso. A gente vai ter também, colocar aulas, pregações no Spotify. Tanto as pregações, os estudos, escola dominical, quanto também os podcasts. Então a gente tem trabalhado nisso. E que você possa curtir, compartilhar, ir lá, inscrever, para você receber as notificações, participar de tudo que a igreja tem desenvolvido para o crescimento da sua fé. Qual o propósito dessas aulas e tudo mais? Para a gente aprender quem Deus é, sabendo quem Deus é, quem nós somos, como que Deus quer ser adorado, como devo viver a minha vida diante do Senhor e também diante dessa sociedade tão corrupta, tão doida aí. Então a gente está dando ferramentas aqui para que você, por você mesmo, depois caminhe, estude mais. Nós estamos chegando ao último desse tema, tá? Talvez ano que vem a gente tenha mais desses porquês, mas no domingo que vem a gente vai ter uma roda de conversa aqui. Não vai ser uma roda de conversa, mas nós vamos estar aqui com os pastores, alguns pastores, e a gente vai responder as suas dúvidas, porque muita gente teve dúvidas, né? Pastor, mas Deus predestinou só para a salvação ou predestinou também para o inferno? Mas esse negócio aí de batismo por aspersão, assim, então essas coisas você pode hoje também, né? Pastor, o senhor falou lá, mas e tal coisa? Então nós vamos ter uma roda de conversa aqui, onde você vai poder fazer a sua pergunta e a gente ter aí 50 minutos para a gente poder responder a sua pergunta, se a gente souber, porque a gente não sabe tudo, como a aula de hoje. Eu não sei tudo, tá? Mas eu vou passar aquilo que a Bíblia nos instrui. Tem coisas que ela não vai falar, e isso é reservado a Deus mesmo. Então é nesse sentido, aquilo que a gente souber e que a Bíblia fala, a gente vai falar, e vamos nos calar quando a Bíblia se cala em determinados assuntos, tá? Como um exemplo, como a Trindade. Você não fica questionando a Trindade, né? Como que 3 é 1, isso e aquilo, tudo mais. A gente crê pela fé, porque a Bíblia diz que Jeová é Deus, a Bíblia diz que Jesus é Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus, e é nisso que eu creio que a Bíblia diz, ainda que eu não compreenda na sua totalidade. Se Deus não morre, por que Jesus morreu na cruz? Se Jesus é Deus, quem que morreu? Morreu o homem? Mas Jesus não tem divisão. Jesus é homem-Deus, não é um pedaço de homem, um pedaço de Deus. Então tem coisas, por que eu creio? Porque a Bíblia me diz sobre isso. Então a gente vai estar baseado nas Escrituras, tá bom? Abre aí no Salmo de número 13. O Salmo de número, quantas vezes já orei o Salmo 13, meus irmãos? É um salmo de lamento, um salmo de tristeza, de questionamentos, diante de um sofrimento. Aqui parece que há inimigos, né? Mas que tipo de inimigo ele está lidando e falando aqui? Acharam? Diz assim a palavra do Senhor: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Está vendo? Até quando, Senhor? O Senhor vai se esquecer de mim? O Senhor não responde a minha oração. Eu estou sofrendo aqui, o Senhor parece que não mostra o rosto para mim. Olha que Deus maravilhoso que nós temos, queridos. Ele permite que eu abra o meu coração e diga o que eu estou sentindo. Às vezes a gente fica com medo de orar a Deus, mas o meu coração está ali questionando, aí a gente chega diante de Deus: Deus, o Senhor sabe todas as coisas, Deus, não, mas eu posso abrir o meu coração diante do Senhor. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor?
E aí, essa é a diferença, né, do que a gente tem de lamento e murmuração. Aqui ele está lamentando diante de Deus, é um salmo de lamento. E qual é a diferença de um salmo de lamento para murmuração? É que até agora ele está lamentando, derramando o seu coração diante do Senhor. Mas como ele termina o salmo? No tocante a mim, confio na tua graça. Alegra-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Senhor, apesar de o Senhor não se atentar para mim, apesar de o Senhor não me responder, apesar de o Senhor ocultar o rosto de mim, eu ainda me alegro na salvação que eu tenho em Ti, e ainda vou cantar ao Senhor, porque o Senhor me tem feito muito bem. Sempre os salmos de lamento começa com choro e termina com gratidão. E assim é a nossa vida. Não sei se você já teve essa experiência de chegar lamentando diante do Senhor. Senhor, estou triste, estou aborrecido, o Senhor não me respondeu, olha só o que aconteceu, e tal, e você derrama e fala, coloca suas queixas e tudo. Mas Senhor, apesar de tudo isso, eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor vai mudar a minha sorte. Eu sei que, ainda que nada aconteça, eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu sei que um dia eu vou estar na presença do Senhor e vou poder perguntar a Ti o porquê. Então, o sofrimento é algo muito claro nas Escrituras, e a Bíblia fala sobre o sofrimento. E a Bíblia fala algo melhor e maior ainda, de que talvez a gente não saiba a origem do mal, mas a gente sabe que um dia o mal vai acabar. No céu não tem mal, no céu não tem sofrimento. Eu posso não entender origem, causa de mal, de sofrimento, mas eu sei, aí a Bíblia me dá uma certeza de que o mal vai acabar. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Santo e maravilhoso Deus, pedimos que o Teu Santo Espírito venha iluminar o nosso entendimento, para nós compreendermos um tema tão difícil, mas que é tão claro na Tua Palavra. Nos ajude, ó Pai, no meio do sofrimento, saber quem o Senhor é, e os propósitos do Senhor em meio às lutas e tribulações. Nos ajude, ó Pai, e nos ensine nessa manhã. Assim pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos, por que Deus permite o sofrimento? Antes de falar do sofrimento, da onde surgiu tudo isso aí? Primeiro a gente tem que entender quem Deus é. E a Bíblia é muito clara quando diz quem Deus é. Diz que, João falando ali, escrevendo a sua carta à igreja, ele diz: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma, não há mal nenhum em Deus, não há escuridade em Deus. Esse exemplo aqui de treva nenhuma, não existe mal em Deus, não existe maldade da parte de Deus. Então saiba que Deus é luz, Deus é bom, e não há nele treva nenhuma. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado para fazer o mal, e Ele também não tenta ninguém. Ele prova. Quem tenta é o diabo. A prova acontece, Deus nos prova para crescermos, para conhecermos melhor Ele. A tentação vem para nos colocar no chão, para nos afastar de Deus. Deus, quando provoca algo em nós, uma provação, é para que eu cresça mais e mais e glorifique ao Senhor. Então, esse texto é bem claro também. Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Tudo que Deus fez muito e muito bom. Lembra quando nós falamos sobre cosmovisão, quando nós falamos dos mandatos culturais, sociais, espirituais? A gente vê que Deus fez todas as coisas boas e perfeitas. Se Deus fez tudo bom e perfeito, logo Ele não cria o pecado, logo Ele não cria o mal.
Mas como isso, se Deus conhece todas as coisas e tudo passa pela mão de Deus, pelo conhecimento de Deus, se Deus já sabia que o homem ia pecar, se Deus já sabia que ia vir o mal, por que Deus permite todas essas coisas e por que acontecem essas coisas? A confissão de fé vai nos tentar de maneira filosófica mostrar como que Deus sabe todas as coisas e a existência do pecado e assim também do mal. E diz assim, quando fala sobre os decretos de Deus, desde toda a eternidade, Deus, pelo seu muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Então Deus, antes de todas as coisas, na eternidade, já sabia de todas as coisas antes. Ele sabia do mal, ele sabia do pecado, ele sabia do sofrimento. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem da violência ou do mal, posso colocar assim, e nem violentada é a vontade da criatura. Deus não força a criatura para pecar ou para praticar o mal, vamos dizer assim. Nem é tirada a liberdade ou contingência das suas causas secundárias, antes estabelecidas. Então, o homem pecou porque ele quis, entende? Ainda que Deus soubesse que o homem pecou, mas não foi Deus quem pecou, foi o homem. Sempre o pecado ou o mal não é de origem de Deus, mas da criatura, seja dos anjos, seja dos homens. Certo? Quem peca são criaturas, Deus não peca. Quem pratica o mal são criaturas e não o Deus eterno. Dentro de tudo isso, há questionamentos, principalmente para dizer que não existe Deus, porque existe o mal, então não pode existir Deus, se Ele é tão bom, tão soberano, tão criador de todas as coisas. Certo? Então, alguns vão dizer, ou Deus é totalmente poderoso, perdão, eu errei aqui, né? Ficou tudo junto, os dois. Ou Deus é totalmente poderoso, mas não é bom, logo, até poderia fazer algo diante do sofrimento humano, mas simplesmente não faz. Por quê? Como Ele não é poderoso, Ele não pode acabar com o mal. Assim diz. Então, Ele não é Deus, certo? Porque Ele não consegue livrar do mal. Ou Deus é totalmente bom, mas não é poderoso. Ele até gostaria de acabar com o mal, mas como Ele só é bom, mas não é poderoso, Ele não pode acabar com o mal. Logo, se compadece do ser humano que sofre, mas não pode fazer por ele livrar. Então, logo, Deus não existe, porque Ele não é todo poderoso e não é bom, porque se Ele fosse todo poderoso e bom, acabava com o mal. E as pessoas acabam por aí, e a gente entra nessa falácia, né, que só existe essa manifestação, que Deus se Deus fosse todo poderoso, Ele acabava com o mal. Se Deus fosse bom, não permitiria o mal. Então logo Deus não existe, porque o mal existe. Mas essa não é a única maneira de nós tratarmos esse dilema, essas questões. Há um outro viés, há uma outra linha, e que eu gostaria de compartilhar e gostaria que vocês gravassem isso, tá bom? Uma versão lógica do problema interno do mal. Existe um Deus onipotente e bondoso, nós cremos. O mal existe, é claro que o mal existe. Logo, Deus tem um bom motivo para o mal existir. Se Deus sabe todas as coisas, compreende todas as coisas, nada foge do seu controle, e se o mal existe, logo, Deus tem um propósito até com esse mal. E não assim simplesmente, se o mal existe, Deus não existe, não. Porque o mal existe, Deus pode, e Deus que sabe todas as coisas, e sabendo da existência do mal, Ele pode usar esse mal para a glória dEle. Não há problema nenhum com isso, já que no mundo tem o mal e existe o mal. Lembrando, Deus não fez o mundo para o mal. Deus fez todas as coisas boas e perfeitas, e deu liberdade ao homem, conversou com o homem e com a mulher. Olha, vamos fazer um pacto aqui, uma aliança.
De tudo vocês podem comer, menos dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. O mal vai acontecer. Vai surgir o mal. Vocês vão morrer. Eu não sei quanto tempo eles ficaram no jardim. Não sei quanto tempo. Mas eles ali foram seduzidos e ficaram tentados a praticar, ser Deus. Não é. No dia que vocês comerem, vocês vão ser iguais a Deus. Então Deus fez um pacto. O dia que enquanto vocês não comerem desse fruto, eu vou sustentar vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou abençoar vocês, vou estar sempre na presença de vocês, e vocês vão estar dizendo a mim: Deus, eu aceito a sua autoridade sobre mim, a sua soberania sobre mim, o seu cuidado sobre mim. Enquanto vocês não comerem, vocês vão estar dizendo: olha, Deus cuida de mim, me sustenta, me abençoa, a cada dia vem conosco, esteja conosco. Mas no dia que vocês comerem, vocês vão estar dizendo a mim: olha Deus, eu não quero o seu sustento, eu não quero o seu cuidado, eu não quero a sua bênção, eu quero prover as minhas necessidades, eu quero buscar a minha bênção, eu quero viver por mim mesmo. Essa era a liberdade que Deus deu a Adão e Eva. Os únicos que tiveram ali livre-arbítrio. Como nós estudamos, por que nós não temos livre-arbítrio hoje? Porque nós morremos. A partir que eles comem do fruto, eles morrem. Eles morrem primeiramente espiritualmente, depois fisicamente. E o morto espiritual não decide: agora eu quero Deus. Porque nós morremos nos nossos delitos e nossos pecados. Estamos mortos, mas Deus é que vem para nos dar vida. E é Deus que vai buscar Adão e Eva. Eles se cobrem primeiramente com folhas de figueira, não é? Então a minha tese aqui está em Heresias do pastor Newton. Eu acho que o fruto era figueira, era figo, tá? Esquece isso, tá? Eles se cobriram com folhas de figueira. Mas não era do jeito que eles tinham que se cobrir. É Deus que providencia vestimenta. De pele de animais. Para ter pele de animais tem que ter o quê? A morte de um animal. Um inocente tem que morrer para me cobrir. Apontando o quê? Para Jesus. Que o inocente teve que morrer para me cobrir da sua graça, do seu amor, dessa salvação. Então, Deus fez todas as coisas perfeitas e boas e fez um pacto. Enquanto vocês quiserem ter a minha bênção, a minha presença, estar com vocês, não coma desse fruto. Mas no dia que você comer, olha, você vai estar dizendo a mim que vocês não querem a minha presença, não querem o meu sustento. E isso que eles fizeram. E por causa disso, entrou o mal no mundo. Tudo o que acontece, o pecado não afeta apenas o homem, a mulher, o nosso relacionamento com Deus. Afeta a natureza. Lembra que Deus fala: maldita será a terra por tua causa? E daí que vem todas as desordens do mundo. Desordem genética, desordem de relacionamento, desordem ecológica, desordem espiritual. Porque Deus fez todas as coisas boas. E Deus deu ordem ao homem: no dia que você pecar, vai ter consequências. E eles sofrem as consequências. E nós sofremos as consequências até hoje. Então, diante disso, sabendo que Deus é bom, e Deus pode usar o mal para isso voltar para a sua glória, para que possamos render glórias a Ele, eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês sobre o porquê o mal, porquê sofremos, tá bom? Essa é a linha. Por que sofremos? Sofremos porque somos herdeiros de uma natureza pecaminosa. Não era para nós quebrarmos a perna, não era para nós termos rugas, não era para termos cabelos brancos, tá bom? Não era para termos câncer. Tudo isso é consequência do pecado. Porque nós morremos, vamos envelhecendo. E olha só, e pode ser o mais crente que for e o pior pecador, ímpio. Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes 9. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro,
Assim como ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. Tudo acontece igual. É só ímpio que bate carro. Crente também bate o carro, não bate? É só ímpio que vai à falência. Crente também vai à falência. É só ímpio que fica doente, tem câncer, tem que fazer cirurgia. O crente também. Porque tudo isso é consequência do pecado. Por que sofremos com enfermidades? Por causa da decisão de Adão e Eva. Entrou esse sofrimento no mundo. Por que eu tenho depressão? Por que eu tenho ansiedade? Eu tenho síndrome de pânico. Lembra? A primeira atitude de Adão e Eva, quando ouviram a voz de Deus, se esconderam. Tive medo do Senhor e me escondi. Está vendo como até as questões da alma aparecem ali no Gênesis? Por que nós sofremos, queridos? Por causa da consequência do pecado. E não porque, eu sou muito pecador. A gente vai ver essa questão do pecado também, das nossas decisões. Mas tudo acontece igual a todos. Acontece ao muçulmano, ao budista, ao pai de santo, ao melhor dos pastores, ou crente de oração, aquele homem e mulher de Deus. Tudo acontece igual. Catástrofes, acidentes graves. É só os ímpios que têm graves acidentes, catástrofes? Não, o crente também. A menina que faleceu lá na Indonésia, né? Indonésia, filha de pastor, presbiteriano, lá do Rio de Janeiro. É só os filhos dos outros que passam por lutas, por acidentes. Os nossos filhos também. Por que isso acontece? Porque o homem quebrou o pacto com Deus. Guarde isso. Deus fez todas as coisas boas, mas a partir da decisão do homem de pecar, tudo de ruim começa a acontecer. Até a terra, o tsunami, não era para ter tsunami. Quando que surge as placas tectônicas? Você já prestou atenção? Ali no dilúvio, fendam, abre a terra ali do mar ali, água de dentro da terra sai, flui, porque tem essas placas tectônicas ali dentro do mar. Já viu ali tudo? Você já estudou? Consequência do pecado do homem, que não afetou só o ser humano, toda a natureza. E a gente tem que entender isso. As catástrofes naturais, né? A queda do homem impactou também toda a criação, pois resultou em maldição. Deus disse a Adão: maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e comerás a erva do campo. Agora você vai suar, e a terra vai sofrer também por causa disso. Não era para existir tsunami, não era para existir terremotos, mas por causa do pecado, toda a terra, toda a humanidade geme por causa desse pecado. As catástrofes, desastres, calamidades, tragédias, que sejam naturais ou fruto do erro humano. Problema lá de Brumadinho, o homem querendo fazer uma barragem, não prepara direito, as pessoas morrem, e aí fala: cadê Deus? Não, cadê o homem? Cadê o engenheiro que fez um negócio desse? São resultados, né? O fruto do erro humano. São o resultado de Deus ter amaldiçoado a terra por causa do pecado do homem. Deus permite essas misérias e castigos para despertar a raça humana, para provocar o arrependimento, para refrear o pecado do homem, para incutir-lhe temor de Deus, para desapegar o homem das coisas dessa vida e levá-lo a refletir sobre as coisas vindouras. As catástrofes são alto-falante de Deus. Acorda, você não é eterno, você não está livre dos problemas, e o que acontece lá pode acontecer aqui também. E às vezes Deus permite que o homem vá na sua devassidão e sofra as consequências das suas decisões. Abre aí em Romanos, capítulo de número 1.
Romanos capítulo de número 1. Deixa eu ver se é um mesmo. Isso, 1, a partir do versículo 28. Deixa eu ver. Perdão, a partir do versículo 24. Sempre existiu a AIDS? Não, né? Década de 80, surge a AIDS. Depois de uma revolução sexual, né? Da década de 60. E de onde surgem essas coisas? Sempre existiu sífilis? Não, né? Aí eu já não sei da história da sífilis, mas de uma promiscuidade e tudo mais, e vamos tendo as consequências. Olha o que Deus fala aqui. Por causa do homem buscar a criatura em vez do Criador, adorar coisas e não o Senhor, em vez de se entregar às suas próprias paixões e não fazer a vontade do Senhor, olha o que Deus faz. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Olha, eu deixo fazer, eu solto vocês, faço o que vocês quiserem no seu coração. E o que está no nosso coração? Todo desejo maligno. Sabe por que a gente não faz coisa errada? Porque a gente tem temor a Deus. A gente tem temor a homens, né? Se eu passar o sinal vermelho, eu vou ser multado, não é? Se eu trair, minha esposa vai descobrir. E também isso vai ficar, Deus vai ver e vai ficar muito ruim. A gente é seguro por Deus. Se Deus soltar você, querido, você faz coisas terríveis. Aquilo que você imagina, que coloca sua mente. Se a gente fosse projetar sua mente, você ia fazer isso, não só na mente. Coisas terríveis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois mudaram eles a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo o Criador, a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Vocês querem fazer aí a devassidão? Vá, mas vai ter consequências. Aí vem uma AIDS para frear, aí lutam para fazer vacina, remédio para AIDS, mas a malária está aí. Continua a malária, mas vamos buscar ali, investe tudo para quê? Para que eu possa continuar com a minha devassidão. Não existia essas coisas, queridos, mas o próprio homem busca e sofre em si mesmo as consequências da sua devassidão. E depois, cadê Deus? Cadê Deus? Então o mal, o sofrimento acontece por causa da consequência do pecado. De Adão e Eva, e nós sofremos hoje, até hoje, sobre isso. O sofrimento pode ser provocado pelo diabo. Não é isso que a gente vê? A Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. O diabo pode provocar. A Bíblia diz também que o diabo é como um leão que anda em derredor, rugindo, procurando alguém para devorar. A Bíblia é muito clara nisso. Havia uma mulher encurvada por causa de um espírito maligno, uma enfermidade maligna. O diabo causa isso. Em Jó, Deus permitiu. Olha, você quer tocar na vida de Jó, né? Pode tocar. Você vai ver que ele vai me adorar. Ele não vai mudar minha adoração. O diabo provoca essas coisas. O diabo tem mesmo procurado gente para destruir. Glória a Deus, nós cristãos somos guardados pelo Senhor, mas não podemos dar brecha. O diabo não vai entrar em nós, mas ele pode criar circunstâncias para que eu venha cair, venha tropeçar em pecados, venha tentar eu me afastar de Deus, essas coisas. Então está bem claro isso. A Bíblia diz que o diabo provoca o mal, ele vem para matar, roubar e destruir. O inimigo faz isso. Também por causa do nosso estilo de vida. Às vezes a gente culpa tudo o diabo, né? Então o nosso estilo de vida, muitos dos nossos sofrimentos são consequências de escolhas incertas.
A Bíblia está clara sobre isso. São desdobramentos de atitudes erradas, são consequências de pecados que, embora perdoados, ainda assim geram seus efeitos. Deus anula nossos pecados, mas não as consequências que Ele traz. Alguns personagens bíblicos, como Jacó, Davi, Sansão, podem ser elencados para ilustrar essa verdade. Davi adulterou. Deus perdoou, mas teve consequências. Deus me livre de ter uma família igual a de Davi. Sansão pecou. Filho, você vai casar com essa daqui? Não, não quero essa. Eu quero aquela outra lá, ó. Dos filisteus é muito melhor. Ó, encontrei uma Dalila ali. E Dalila, ô Sansãozinho, deita aqui no meu colo. Conta para mim. O homem, quando a mulher põe a gente no colo, vem cá. Conta para mim, quanto tem na conta ali, bem, certo, tudo mais. O que a gente pode fazer? Precisa, né, esse conceito aberto está tão voga, né? Que tal ter esse conceito aberto? E vai tentando a gente, né, e tudo mais. Brincadeira. Mas assim, Deus tinha dito, você não vai casar com estrangeiro. Mas eu quero casar com estrangeiro. Quem não é do povo de Deus. Deus perdoou Sansão? Perdoou. Ele está lá nos heróis da fé. Mas as consequências. Sansão significa pequeno sol. Morreu na escuridão, com os olhos furados. Consequências das suas decisões. Não foi o diabo. Foi o seu próprio coração. Então a gente vê que na Bíblia é bem claro isso. O indivíduo, como eu sempre digo, bebe que nem um condenado. Tem uma cirrose por causa do álcool. É internado, está lá entre a vida e a morte, e a esposa fala, pastor, por que Deus fez isso? Não foi Deus. Ô pastor, expulsa o demônio da cirrose? Não, não é o diabo. São as suas decisões. Come picanha todo final de semana com gordura. Aquela gordurinha maravilhosa. Aquela carne assim, o boi mugindo ainda. Aí entope a veia do coração. Por que Deus fez isso? Ou expulsa o demônio da veia entupida. Você é nervosinho no trânsito. Você acha o bom do trânsito, buzina. Vai lá, mexe com os caras e tudo. Aí só que um dia tem um cara na frente que se incomoda e ele tem uma arma. E nervoso sai e dá um tiro em você. Por que Deus fez isso? Não, não foi Deus não. O diabo usou o homem, pode até usar, mas foi a sua atitude que levou a ter essas consequências. Logo, a gente tem que tomar esse cuidado. As minhas decisões erradas, Deus perdoa? Deus perdoa. Mas as consequências vão permanecer. Conheço gente que teve AIDS, se arrependeu da vida promíscua que tinha. Outros não, né? Porque por causa de transfusão. Mas eu conheci gente por causa da vida promíscua, certo? E Deus perdoou, serva de Deus, trabalhou comigo, né? Mas a consequência ficou, continuou com AIDS, tomava todos aqueles remédios, isso lá em 1990, e tinha muitos efeitos colaterais. Consequência, serva de Deus, mas teve consequência do seu pecado. Então a gente tem que saber que às vezes o mal surge, o problema, o sofrimento surge por causa das nossas decisões. E por último aqui que eu posso colocar, podia colocar outras coisas mais, tá? Ainda colocando, né, do estilo de vida, alguns versículos. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também vai ceifar. Se você semeia para a carne, você vai colher da carne. Mas se você semeia do Espírito, você vai colher do Espírito. Vive uma vida santa, reta diante do Senhor. Seja honesto. Mas não sendo honesto, ele cresce mais, ele progride mais. É o Salmo 73. Porque os salmos vão dizer a diferença do justo e do ímpio. O salmo começa com uma introdução. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
É a introdução. Ele vai falar qual é a diferença do justo e do ímpio. Aí uma série de salmos onde o justo é abençoado e tudo, mas daqui a pouco começa umas crises. Aí o Salmo 73 é o ápice da crise ali. Tá, Deus, se o Senhor fala que o justo é abençoado e o ímpio é amaldiçoado, por que o ímpio está prosperando? Olha só, os olhos dele saltam a gordura, estão bem de saúde, fala o mal do Senhor e nada acontece. Agora eu, só em pensar, o Senhor já desce a mão para comigo? Aí o Salmo continua, ele fala, até que quase me resvalou o pé, quase que eu escorreguei nisso, nessa tentação de invejar os ímpios, até que eu vi o fim do ímpio e vi o fim do justo. O ímpio pode estar prosperando agora, mas é inferno. Eu posso passar por lutas, viver uma vida reta, buscar servir ao Senhor, mas a minha vida é para a glória, é para o céu, para engrandecer ao Senhor. Cuidado da gente invejar os ímpios, querer fazer as mesmas coisas que eles fazem. O prudente percebe o perigo e busca refúgio, mas o inexperiente, o incouto, o ignorante, segue adiante e sofre as suas consequências. É a palavra que vai nos guiar, nos dar direção. Vocês sofrerão o castigo de suas cobiças e as consequências dos seus pecados de idolatria, e vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. As consequências das suas idolatrias, do seu castigo, da sua cobiça, vocês vão sofrer a consequência disso. Porque eu avisei, eu falo, se vocês andarem nos meus caminhos, vocês vão ser abençoados, vai acontecer isso, isso, isso. Mas se vocês se desviarem, vai acontecer isso, isso, isso. Não é maldição hereditária, é palavra de Deus. Se eu andar nos caminhos errados, essa maldição vai acontecer porque é natural. É algo natural, não hereditário. E a última causa aqui, por uma ação soberana de Deus. Deus pode usar um problema para que eu me achegue a Ele. Vamos abrir aí, abre junto o Salmo 119. É maravilhoso. Tem outros aqui no Salmo 119, mas por causa do nosso tempo. Salmo 119, versículo 71. Vamos ler juntos? Aí você acorda um pouquinho. Vamos lá? Foi-me bom. Vamos lá, todo mundo junto. Achou aí? Salmo 119, versículo 71. 1, 2 e... Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Deus, muito obrigado, porque o Senhor me levou para essa aflição, para eu aprender a tua lei, aprender os teus mandamentos, aprender os teus decretos. Muitas vezes é Deus que nos leva para lá, para nós compreendermos a grandeza de Deus, o amor de Deus. E outros mais, Ele usa o sofrimento para disciplinar, Ele usa para punição, os seus filhos ou os ímpios, para condenação. Então nós vemos essas causas do sofrimento, uma questão natural, uma ação do diabo, as minhas decisões, como mesmo Deus pode permitir o sofrimento para nos ensinar algo, ou para nos disciplinar, como o pai disciplina o seu filho. Para o filho aquilo é mal, mas para o pai aquilo é atitude de amor. Quando você coloca o seu filho de castigo, você não amanhece, hoje eu vou colocar meu filho de castigo, vou inventar alguma coisa. Não, você coloca de castigo porque ama. Filho, você fez algo errado, você vai estar de castigo. É por amor. Quem está recebendo a punição é que fala que é mal. Eu dou sempre o exemplo da minha mãe, que bateu em mim para eu poder escovar os dentes. Você vai ter que escovar. E eu vendo aquela atitude, como a senhora é má. Eu era pequenininho. Como a senhora é má. Você acha que ela se importou com isso? Pode falar que eu sou mau, sou ruim, mas a atitude minha para com você, meu filho, é de amor. Você não entende agora, mas lá você vai entender. Uma boca desse tamanho, gente, tinha que ter os dentes bons, Nossa, maravilha, glória a Deus por aquelas orientações da minha mãe e tudo mais. Então Deus sabe fazer as coisas. Então quando Deus nos disciplina, para a gente, Deus, como o senhor é ruim. Não, filho, eu estou sendo bom. Lá na frente você vai ver. E a gente olha para trás, o quanto Deus fez por nós. Aleluia.
Tá, pastor, então é isso, então não tem jeito então. Estamos fadados mesmo a esse karma aí, e tudo vai acontecer, não tem como mudar. Claro que tem, gente. Nós cremos num Deus de amor, de bênção, de misericórdia. Deus te amou de tal maneira que deu seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo veio até nós sofrer o nosso sofrimento, sofrer a nossa morte, a ira de Deus sobre nós, para nos dar eterna salvação. Agora nós entendemos o porquê do sofrimento, e que um dia o sofrimento vai acabar. Cristo veio nos salvar desse mal, desse sofrimento, mas ainda não na sua totalidade. Deus veio nos perdoar, Ele pode curar, Ele pode reverter a situação, mas vamos estar livres completamente do pecado, da maldade, quando Cristo voltar e buscar a sua igreja. Por isso, a questão é nossa natureza caída. Jesus pode curar a enfermidade. Nós não ficamos enfermos por causa do pecado, não porque eu cometi pecado, mas por causa da nossa natureza. Deus não cura pessoas. Nós já oramos por pessoas e pessoas foram curadas, seja uma doença simples ou muito grave. Mesmo que a nossa natureza seja uma natureza caída, pecaminosa, Deus pode intervir. A pessoa tinha depressão, Deus curou aquela depressão. A pessoa tinha um outro problema, né? Deus nos livrou de uma catástrofe. Eu falo, quantas vezes Deus nos livrou de terremotos? Quantos tsunamis Deus livrou ao mundo? Gente, você passar por terremoto é terrível. Eu passei uma vez na Colômbia, nem entendi o que era isso. E desce Newton, barra Newton. E eu pensando que alguém estava mexendo na beliche, né? Eu olhei para baixo, não tem ninguém mexendo no beliche aqui. Aí ele disse, sai, desce, vamos descer, vamos embora daqui. Todo mundo preocupado. O Haiti, gente, eles estão em cima de uma falha geológica. A minha tese de mestrado foi sobre o Haiti. Uma teodiceia haitiana. Como que os líderes protestantes do Haiti entendem a catástrofe? Eu fazia perguntas, por que veio esse mal sobre vocês? Foi Deus, o diabo ou a natureza? E ele sempre falava, nós estamos em cima de uma falha geológica. É uma causa natural, mas é um sinal de Deus que Ele está para vir. Que Ele falou que nos últimos dias teriam terremotos, guerras, rumores de guerras e tudo mais. Eles nunca falaram que tinha sido o diabo, mas sabia que Deus estava no controle de todas as coisas, era um sinal de Deus. E que ele sabia que era uma causa natural, eles estavam em cima de uma falha geológica. Eu sempre brinco com isso. Você já viu o índio morar do lado do rio? Onde eles constroem as suas cabanas? Eles não é do lado do rio, é afastado do rio, porque eles sabem que enchem. Aí vem os brancos, o que fazem? Faz do lado do rio. Aí inunda. Faz uns diques, não tem jeito, uma hora estoura. Então a gente tem que entender que muitas vezes Deus nos livra de tsunami, de acidente, de bater carro. Por isso que eu falo, o milagre maior não é ser curado de uma enfermidade. O maior milagre é não ter enfermidade. O maior milagre é chegar em casa bem, são, os nossos filhos chegarem sãos. A questão é o diabo. Jesus expulsa o demônio. Nós podemos orar e repreender a ação do diabo. A Bíblia fala, o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas eu venho dar vida e vida em abundância. Ele destrói as obras do diabo. Olha só o que diz aqui em 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, vive na prática, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O inimigo não me toca. Eu estou guardado pelo Senhor. Praga nenhuma chega à minha tenda, porque o Senhor é o que me guarda, o que me protege. Ele não dorme, Ele não vacila, não cochila. A questão é estilo de vida. Jesus interviu na morte da mulher adúltera. Ela estava, por causa do estilo de vida dela, pegaram, e a lei dizia que devia apedrejar. Mas Jesus a perdoou. Fala, vai, não peques mais. E ela obedeceu, não teve mais aquela vida. Deus interviu.
É o problema do álcool? Deus pode intervir também e pode curar. É má alimentação? Deus também pode intervir e te livrar e te alertar. Você tem que cuidar dessa saúde aí. Você tem que emagrecer, tem que comer mais salada, mais coisas verdes, e também legumes e tudo mais, brócolis. Uma delícia brócolis, para quem gosta. A questão é a soberania de Deus. Gente, Ezequias, Deus falou para Isaías: vai lá, conversa com o Ezequias que vai morrer. Nossa, eu vou morrer. Quando a gente sabe que a gente vai morrer, o médico fala, né? Ó, você tem tanta... O que a gente faz? Vai curtir. Tem uns que curtem a vida, né? Já que vou morrer mesmo, vou curtir a vida. Mas outros não. Se vira e chora, e ora, pede perdão, se arrepende, se alguma coisa, Senhor, vai buscar alguma coisa. E Ezequias faz isso. Isaías fala: ó, você vai morrer. Arruma as coisas aí da sua casa, deixa tudo em ordem. Isaías sai. Antes de sair ali do palácio, e Ezequias, assim que recebe a notícia, ora a Deus, clama a Deus, pede misericórdia de Deus. Quando Isaías está saindo do palácio, Deus fala: ó, volta, vai lá e fala que ele não vai morrer mais. Agora, vou dar mais 15 anos para ele. Deus interviu. Mesmo Deus tendo dito: olha, vai acontecer, mas eu arrependi, tá bom. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusar a me ouvir, serão devorados à espada dos seus próprios inimigos. Por isso, se eu me arrependo, Deus vem lá e me abençoa. Todas essas coisas por causa da graça de Cristo Jesus em nós. Deus pode intervir em todos esses processos. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus vai destruir tudo isso, queridos. Deus vai nos dar um corpo glorificado, vai fazer novo essa carcaça velha aqui, ó. Deus vai fazer novo essa terra. Não vai ter mais sofrimento, a gente não vai ter que mais lá carpinar para poder plantar, para colher. É como o jardim do Éden, o paraíso, a gente vai poder nos alimentar. A gente vai fazer as coisas, não vai mais cansar, não vai ter mais rugas, não vai ter mais câncer, não vai ter mais tsunami, não precisa mais de botox. Lá os médicos que fazem botox, dentista agora, né, faz botox, né? Não vai precisar. Aí o que eu vou fazer? Pode ter certeza que tem um trabalho certo para você lá, tá? Uma coisa boa, que não cansa, algo maravilhoso. Porque Deus vai fazer novas todas as coisas. E porque Deus faz novas todas as coisas, o mal é definitivo. O cristianismo nunca nega o horror do mal, mas também não considera como tendo qualquer poder maior ou igual a Deus. A palavra final da Escritura sobre o mal é triunfo. A criação geme enquanto aguarda por sua redenção final, mas esse gemido não é em vão. Sobre toda a criação está Cristo ressurreto, o Cristo vitorioso, que triunfou sobre os poderes do mal e fará nova todas as coisas. O mal vai acabar, o sofrimento vai acabar, tá? E Jesus disse que no céu não tem casamento. Que coisa terrível. Como ficar sem a dona Bilu, né? Aí Deus vai fazer alguma coisa, né? Assim, que a presença de Deus é tão maior, muito maior que casamento, muito maior que tudo. A gente vamos ser irmãos. Como que vai ser? Os filhos vão ser filhos, já que marido e mulher não é mais marido e mulher. E os filhos vão ser pais e filhos e pais. A Bíblia fala sobre isso? Não fala. Então também não vou falar não, tá? Então a gente fala quando a Bíblia fala. Terminando, aplicando. O sofrimento na vida dos filhos de Deus não é um despropósito. Deus não permite que sejamos provados além das nossas forças, nem que sejamos afligidos sem um bendito desígnio. Podemos afirmar com inabalável certeza: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, até o sofrimento. Eu não entendo,
Mas Deus, o que isso coopera para o meu bem? E tem coisas que você não vai saber aqui, tá? É só lá no céu mesmo. Eu tenho perguntas. Como que aquilo cooperou para o meu bem se até hoje está dando ruim? Mas Deus fala que vai cooperar para o bem, e eu confio na palavra de Deus e não no meu coração. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O sofrimento não vem para nos destruir, mas para fortalecer as fibras da nossa alma. O sofrimento do presente redunda em glória no futuro. Saiba que enquanto você estiver aqui, você vai sofrer. Mas Cristo vai estar do nosso lado, para aliviar as nossas lágrimas, nossas dores, nossos sofrimentos, seja quais forem. Eu posso confiar. Eu posso também dizer, até quando, Senhor? Até quando se esquecerá de mim? Eu posso. Mas eu também posso dizer, Senhor, até quando? Mas eu confio na Tua graça. Confio na Tua bondade. Confio no Teu amor. Posso não entender, mas eu vou descansar no Senhor. Me ajude a passar por esse vale da sombra da morte. E eu não preciso temer, porque Ele vai estar comigo nesse vale da sombra da morte. Para depois eu sentar, ainda que seja com inimigos, mas desfrutar de uma boa mesa que o Senhor preparou para mim. Mas eu tenho que passar por esse vale de sombra da morte. E Deus vai estar comigo. O que eu quero que vocês saibam é que o sofrimento, Deus não fez o sofrimento é causa do nosso pecado. Só que Deus, sabendo de todas as coisas, usa isso para que o seu nome seja glorificado. Entenda que todas as coisas devem render glórias ao Senhor. Se você está vivendo consequências do seu pecado, peça perdão a Deus, peça intervenção de Deus. E Deus pode fazer isso. Eu fiquei sabendo de pessoas que foram curadas de AIDS. Curadas, literalmente curadas. E Deus pode intervir. Pode fazer milagres. Gente que falou por causa da vida terrível de drogas e bebida, Deus curou, Ele deu vida à pessoa. Você vai morrer daqui, tem um mês. A pessoa viveu anos. Olha que bênção. Cuidado de Deus também. Veja Deus em todas as coisas e o cuidado de Deus. Amém?